Pisa nas folhas, caminha na mata, que mato é luz, mato é cor, folhas Pisa nas folhas, caminha na mata, que mato é luz, mato é cor, folhas Olha o quintal, uma flor ou um inseto voou. O céu prepara o vento. Será que chove? Seguiremos de mãos dadas ao coração na azul distância, que pode nos aproximar. Seremos irmãos e irmãs pelas ruas vazias, pois é assim o jeito de amar o outro. Uma xícara de café, um pão ao gari, por favor. Que inadiável passa invisível e a todos e todas que nos mantém alimentados e sãos. Daremos aos obscuros transeuntes do poder que desprezam, ignoram a vida, que leiloam a morte pela ignorância, pela mentira e pelos lucros inadiáveis, a nossa resposta de cuidado. Os nossos laços estreitos e inquebráveis de estarmos ao lado sempre da vida. No campeio solitário dos gestos, no entendimento de nós nos outros. Cuido da humanidade quando estendo o meu cuidado de mim a todos. Na comunidade que pode ser humana e a comunidade de comum unidade. De compartilhar as sementes depois da tormenta, na nossa casa comum de afetos. Estes que estão no poder da morte passarão. Nós reafirmaremos a nossa imunidade à ganância, à obscuridade e à maldade. A vida não tem idade. A luta não tem grade. E mesmo em tempos doentes, o espírito respira liberdade. Caminha na mata, pisa nas folhas, que mato é sol. E deixa o mato te balançar. E deixa o mato te balançar. Pisar nas folhas, caminhar na mata, que mato é luz, mato é cor, folhas Pisar nas folhas, caminhar na mata, que mato é luz, mato é cor, folhas Caminhar na mata, pisar nas folhas, que mato é sol. E deixa o mato te balançar. E deixa o mato te balançar. Pisar nas folhas, caminhar na mata, que mato é luz, mato é cor, folhas Eu vou colocar aqui o Adolfo Carvalho, que mandou várias palminhas, e faço dele as minhas palmas aqui também, dando início a essa bela mística, né, de inauguração aqui da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. Como disse a Lu, mesmo em tempos doentes, o espírito respira liberdade, né? E é com esse espírito de liberdade que a gente inicia, então, o nosso primeiro debate do ciclo de
de diálogos, né, sobre território, dignidade e vida na Amazônia em tempos de pandemia, tá? Antes de fazer a apresentação inicial, eu gostaria de que cada um de nós aqui, dos nossos debatedores, comentar rapidamente, começando pela Poli, pode ser, Poli? Pode ser, sim. Então, boa noite para todos que estão nos acompanhando na nossa live. Eu me chamo Poli Soares, sou educadora popular e sou militante do Movimento Sem Terra. Sou acampada no acampamento Hugo Chávez. E a gente está aqui para contribuir no debate da Jura nessa nova formato digital. Vai lá, Jerônimo. Boa noite. Como é que está o nosso áudio? Estão conseguindo ouvir? Sim, nós estamos. Tá, a gente está tudo bem. No Face parece que está tudo bem também, Jerônimo. Ok. Desculpem a preocupação do marinheiro de primeira viagem. Então, cumprimento a todos. Sou o professor Jerônimo, professor da Faculdade de Educação do Campo e professor que desenvolve atividade de pesquisa na Unifespa, e eu estou muito ansioso para poder contribuir e debater a configuração regional, a configuração da Amazônia nesse cenário que a gente está vivendo aqui hoje. Valeu, Jerônimo. Boa noite, gente. Sou o professor Bruno Malheiro, professor também da Unifespa, da Educação do Campo, aspirante a músico, mais aspirante a músico do que professor nesses tempos, mas estamos aqui para tentar, diante de tanta desesperança, né, trocar um pouco de esperança, de ideias com gente tão bonita aí. Abraço a todo mundo que está assistindo também. Legal. Bruno, Jerônimo e Poli, obrigado, então, pela participação. A Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária foi lançada, uma iniciativa, né, lançada pelo MST em 2013, junto com vários coletivos de professores, iniciando em 2014, então a gente está na 7ª edição, agora em 2020, e ela tem por objetivo articular movimentos sociais e grupos acadêmicos das universidades para manter atualizado o tema da reforma agrária, da questão agrária no cotidiano acadêmico, né? Mas também trazer a memória do massacre de Eldorado dos Carajás, né, um triste evento ocorrido em 1996, quando 19 sem-terras e vários outros, 19 sem-terras foram assassinados e outros tantos ficaram feridos na luta por terra aqui na região sudeste paraense, né? Então, nós do sudeste paraense participamos desse movimento nacional da Jura, com talvez uma grande responsabilidade de carregar essa memória de um evento que ocorreu aqui nessa nossa região no dia 17 de abril, que amanhã completa, então, 24 anos, né? Então, além de manter vivo o tema, o debate, a reflexão sobre a questão agrária na universidade, no diálogo com o movimento social, a Jura busca manter viva essa memória que todo ano leva à realização de muitos eventos simultâneos aqui nessa nossa região, inclusive lá na Curva do S, onde o massacre ocorreu, né? Esse ano, pela conjuntura da pandemia, a maior parte desses eventos presenciais não estão ocorrendo, mas a nossa articulação Universidade e Movimento Social decidiu manter a jornada universitária, trazendo essa proposta de ciclo de debates virtuais, que nós estamos inaugurando hoje, né? Então, o tema escolhido buscou trazer da forma mais ampla possível esse debate da luta pela terra, vamos dizer que é o eixo central do Jura, trazendo essa articulação território, dignidade e vida na Amazônia, né, ampliando ao máximo o tema
para uma reflexão que permita a gente pensar as várias dimensões que se articulam em torno da luta pela terra, mas trazendo um recorte regional do debate para a Amazônia, que é o lugar onde nós vivemos, lutamos e de onde nós falamos, né? Nesse contexto de pandemia, que não só, vamos dizer, modifica o formato do nosso debate, mas coloca tensionamentos para a própria forma de organização da sociedade, né? Então, é nesse contexto que eu vou passar a palavra para os nossos debatedores, cada um deles vai ter 15 minutos, mais ou menos, de exposição, e aí vamos abrir para um debate, inclusive com as pessoas que estão participando da live através do chat, tá bom? Então, vamos seguir essa dinâmica, e aí eu passo a palavra agora para a Poli Soares iniciar as reflexões. Tá joia? Vou deixar só a Poli na tela para facilitar a visualização. Bom, tá certo, então. Então, vamos lá. Parece que eu estou acompanhando aqui os comentários, o áudio está baixo, e porque, de fato, é isso. A gente está nessa... É a primeira experiência que a gente faz de estar fazendo live ao vivo, mas eu acho que a gente vai ajustando essa questão do áudio. Bom, para iniciar o debate, eu penso que seja importante a gente falar um pouco dessa questão do massacre de Eldorado dos Carajás e dos 24 anos do massacre, que está amanhã, no dia 17 de abril, a gente rememora esses 24 anos. E falar um pouco também das ações que o MST está fazendo em torno dessa questão da memória de Eldorado. A gente está num ano bastante atípico, a gente está passando por um período muito difícil na sociedade com a pandemia da Covid-19. Um ano de muitas incertezas. Nós tivemos que mudar um pouco o rumo das nossas vidas e cancelar uma série de atividades que a gente já estava se organizando para realizar por conta dessa questão da pandemia. Que a gente compreende que é um assunto muito sério, né? Que a gente não pode, de forma nenhuma, negligenciar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e que a gente tem que realmente se cuidar e que trabalhar com o nosso povo, com os trabalhadores, com a sociedade brasileira, a necessidade do cuidado. Então, por conta dessa reflexão, nós do MST não vamos realizar nenhuma ação massiva em torno da memória do massacre de Eldorado dos Carajás. Tá? A gente vai estar fazendo uma série de ações, utilizando principalmente esse instrumento das redes sociais, utilizando principalmente esse novo instrumento que está sendo colocado aí para nós, para a gente poder não esquecer, não deixar que a sociedade esqueça o que aconteceu no dia 17 de abril de 1996. Porque nós não conseguimos esquecer, e é uma tarefa nossa, uma responsabilidade nossa, de cada um de nós, manter essa memória viva. E a gente tem feito muitas ações nesse sentido. Mas esse ano, por conta da questão da pandemia, a gente está buscando fazer ações que não coloquem em risco a vida das pessoas, porque a gente tem um respeito muito grande pela vida, e sendo assim, nós não podemos de forma nenhuma negligenciar as orientações que estão sendo nos passadas pela Organização Mundial de Saúde, do isolamento social, e não podemos de forma nenhuma negligenciar os riscos que a pandemia e que essa doença traz para cada um de nós. Então, as ações que a gente vai estar fazendo em torno da memória, elas vão ser ações que vão ter uma ênfase grande na questão da solidariedade. Então, nós vamos estar fazendo distribuição de alimentos em várias capitais brasileiras, em várias cidades. Aqui no Pará, a gente vai fazer em Belém, às 5 horas da tarde do dia 17 de abril. A gente vai estar fazendo a distribuição de alimentos lá em Belém, os alimentos dos nossos
territórios, as nossas áreas da reforma agrária. E vamos fazer também, amanhã, no dia 17 de abril, em Marabá, às 10 horas da manhã, a distribuição de alimentos lá no Lar São Vicente. Então, são ações, além de outras ações de solidariedade que o movimento está fazendo pelo Brasil inteiro, como as marmitas solidárias, o café solidário, que são ações que a gente está fazendo por todo o país e que tem esse intuito de manter viva a memória e trazer presente a luta dos companheiros que tombaram na Cuba em 96. A gente vai estar também aqui no estado do Pará, já começamos hoje, respeitando todos os protocolos de segurança, fazendo a ornamentação do espaço da Curva do S, que para nós é um espaço sagrado, é o espaço que houve o derramamento de sangue dos nossos companheiros, e a gente todo ano ocupa, né? Desde 2006 que a gente ocupa com a juventude sem terra, com a juventude da classe trabalhadora, e esse ano seria o nosso 15º acampamento pedagógico da juventude sem terra, Osiel Alves Pereira. Não realizaremos o acampamento pedagógico, mas não deixaremos que a mística em torno da memória dos mártires de Carajás seja esquecida. Então, vamos estar organizando a limpeza da nossa Casa da Memória, embelezando, ornamentando o espaço, para que quem passe ali na curva possa lembrar e rememorar que amanhã é 17 de abril, e que é uma data que a classe trabalhadora e os camponeses não irão esquecer. Então, nós estamos nessa pegada de fazer essas atividades. No dia 17 de abril também, nós vamos fazer às 5 horas da tarde queima de fogos em todos os nossos territórios, porque a queima de fogos, ela para nós, ela é um sinal de alerta. Então, quando a gente faz quem é dos acampamentos que está acompanhando a live sabe que quando a gente solta fogos nos acampamentos, quer dizer que nós temos que ficar todos em alerta. E a ideia é essa, é ficar em casa, mas não ficar em silêncio, ficar em casa, mas ficar alerta, né? Estar alerta, estar despertos para tudo o que está acontecendo. A gente está vivendo um período de retirada de direitos, mesmo com a pandemia. Esses avanços na retirada de direitos, nesse ataque à classe trabalhadora não cessa, né? Não para. E nós precisamos estar alertas para isso, despertos, né? E atentos para tudo que está acontecendo no nosso país. Então, a memória, ela também tem a ver com a atenção, com esse espírito de nós estarmos sempre prontos para a luta, sempre prontos para estar no fronte de batalha. Então, amanhã vai ser um dia que vai estar sendo repleto de atividades, e mesmo que não sejam atividades massivas, mas atividades que tragam presente sempre a memória dos nossos companheiros que foram assassinados ali em 1996 pela Polícia Militar do Estado do Pará, a mando do então governador na época, Almir Gabriel. Então, é um evento, é um fato que nunca será esquecido por nós. É um fato que nunca sairá da nossa memória, porque é algo que a gente busca estar sempre trazendo presente nas nossas místicas, sempre trazendo presente nas nossas falas, e sempre trazendo presente a memória desses companheiros que foram massacrados e que foram assassinados a sangue frio ali na Curva do S, no dia 17 de abril. É isso, Folha? É isso, Fernando. Depois a gente vai colocando outras questões que vão aparecer no debate, a gente vai também pautando e pontuando outras coisas. Tá legal. Muito obrigado, então, pela tua contribuição no debate. E, eu agradeço as outras pessoas que chegaram já, que estão entrando no debate. Eu não vou nominar todas elas, que já estamos com mais de 70 pessoas aí assistindo, mas eu queria só lembrar que é possível fazer perguntas pelo chat, tá? Nós vamos fazer uma primeira rodada de reflexão dos debatedores, e depois vamos para a fase de debate mais aberto. Então, quem quer já ir fazendo algum comentário ou pergunta, pode ir mandando pelo chat, que a gente vai estar organizando aqui, tá?
para melhorar a internet. Eu vou passar, então, para o professor Jerônimo e tirar a Polly um pouquinho do foco aqui, mas ela continua aqui conosco, tá legal? Professor? Obrigado, Fernando. Muito bom ouvir a Polly, sempre muito bom, né? Bem, dado o formato desse tempo que nós temos, de 10 a 15 minutos, eu estou marcando aqui o tempo, porque o professor fala demais, eu vou sistematizar, eu vou tentar aqui organizar uma fala que possa fazer um panorama que traga alguma reflexão rápida e que seja bem prático também, esclarecedor para todos vocês que estão nos assistindo. A nossa região do sul-sudeste do Pará, e claro, a Amazônia também se enquadra nesse processo como um todo, ela é formada, no caso do sul-sudeste, por mais de 12 povos indígenas, mais de 30 cidades, comunidades quilombolas e movimentos sociais do campo, camponeses. E certamente nós temos uma grande diversidade social, étnico na região. A nossa preocupação e a nossa tentativa de externalizar aqui nessa live é nós pensarmos um pouco, já que muito se fala sobre tempos de pandemia, tempos de Covid, qual é o impacto disso, o que vai acontecer, todas essas coisas, essas dúvidas que nos acometem, elas, no caso da minha fala, elas vão ter uma direção muito específica, né, de forma que evita-se falar de uma forma muito geral, fazer uma grande generalização. Então, uma primeira coisa que eu gostaria de sublinhar nessa minha fala aqui é como que é construída a noção, e essa nossa preocupação, pensando no motivo da nossa live, que é a questão da reforma agrária também, e das questões do campo, como é que essa pandemia ela pode impactar a nossa região? Nós não temos como prever isso de uma forma muito específica, mas nós temos alguns indícios. Não há tempo para fazer uma grande reflexão sobre isso, mas existem etnografias, as pesquisas feitas em sociedades que foram atingidas por epidemias, desde o ebola na década de 70 na África, em Guiné, na República do Congo, em Uganda, ou desde as epidemias tropicais, que são frequentes na Amazônia, em vários contextos históricos, o que mais recentemente acontece com populações que são vitimadas por essas epidemias em várias partes do planeta? O que acontece com essas populações? Em geral, claro, além da mortalidade, da precariedade da vida social que a gente conhece, tem um outro elemento que eu gostaria de frisar, é que muitas grandes projetos de mineração, grandes projetos de agropecuária, de monocultura, eles têm conseguido se expandir pós-epidemia com muito mais força do que antes. Não é possível evocar aqui as pesquisas, mas se você faz um estudo sobre esses acontecimentos nas regiões de África, na Ásia e na América Latina, por exemplo, a atividade mineradora, essas grandes atividades extrativistas, a experiência nos mostra que elas dobraram o seu efeito pós-epidemia. Não quer dizer que isso vai se aplicar a esse nosso momento, mas é um sinal de alerta. Então, a primeira coisa que eu gostaria de valorizar é isso. Eu sei que nós temos um discurso que sinaliza de que pós-Covid muita coisa pode mudar, o Estado tem que ser repensado, tudo isso é muito importante e muito verdadeiro. Mas as pesquisas nos mostram que esses grupos econômicos, quando as populações, quando as sociedades são acometidas de epidemias ou de outros surtos afins, o que acontece é que esses grupos econômicos eles recuam, e aqui não é uma fala contra os grupos econômicos em si, mas é um alerta que esses grupos econômicos, na maioria dos casos, por serem motivados pelos interesses econômicos, eles não têm preocupação com a vida dessas populações. Então, o que acontece, geralmente, é que eles recuam e após o surto ou após a epidemia, esse processo ele é retomado.
Bem, eu falo disso porque nós temos aqui na nossa região justamente essa configuração de grandes projetos de atividade mineralógica e de outras atividades que são parecidas. Então, esse é um elemento que eu gostaria de valorizar. Não é possível pensar o pós-Covid se não construir uma relação com o Covid no presente. O pós-Covid ele vai depender das nossas ações agora. Sempre me referindo a isso, a estudos sobre sociedades que passaram, ou períodos históricos que passaram por situação semelhante, o que nos indica, isso não pode ser um argumento que vá se firmar como uma regra, mas é algo que tem que nos chamar a atenção de alguma forma, todo o público em geral. O que nos preocupa muito é que a forma precária de combate à Covid na nossa região, ela pode e ela vai incidir sobre as terras dos indígenas, de quilombolas, das pessoas das cidades e dos movimentos sociais. E quando eu digo incidir, não é apenas no sentido de que vai acometer as pessoas vão morrer. Eu sei que não se pode lutar se você está morto. Então, o que acontece é uma preocupação muito grande no presente com a vida, com a saúde. E isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, neste momento, que é o agora, grupos econômicos estão se organizando, claro. As práticas neoliberais, que é uma coisa que caracteriza o neoliberalismo, é essa prática da organizacional. Tem uma racionalidade, e essa racionalidade ela é programática para criar estratégias de como vão executar após períodos de arrefecimento, de diminuição. Então, de um lado, nós temos uma situação onde grupos eles se sentem como se fosse suspenso, porque o isolamento, a quarentena, né, o isolamento, como queiram, né, passa a ilusão, passa-nos a ideia de que nós estamos suspensos. Né? E, enquanto isso, peças estão se movimentando. Eu gostaria de sinalizar, porque tem algumas pesquisas que eu acompanho aqui na região e também que eu de alguma forma, venho realizando na região, que mostram justamente, que denotam justamente como é que esses grupos, como é que esses grupos econômicos eles estão se configurando. É uma preocupação do agora. Então, o avanço da pandemia, a precariedade, o medo da morte, nesse caso da pandemia, da Covid, ele se relaciona diretamente, e isso vai impactar diretamente na configuração regional. O que eu quero dizer é que a construção do pós-Covid se dá justamente na capacidade que os grupos sociais, que os movimentos sociais, que as comunidades indígenas tiverem agora em construírem um processo de articulação. Em construírem um processo de articulação. Por exemplo, há uma reflexão muito grande que é feita sobre como que os povos tradicionais, os povos do campo, os movimentos sociais, os indígenas, eles poderiam, nessa região, se organizarem, ainda que não fisicamente, obedecendo à quarentena, né, ao isolamento social, ainda que não fisicamente, mas se organizarem por meio das redes sociais e protocolarem documentos, né, e procurarem o poder executivo, o legislativo da região. Eu me refiro a Marabá, mas nas várias cidades do sul e sudeste do Pará. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é uma coisa que eu pensei que eu não estava muito com vontade de discutir, de trazer à baila, e que tem certos recortes para isso, mas eu vou dar um exemplo muito claro. A prefeitura de Marabá, né, isso aconteceu com outras prefeituras, e cada caso é uma situação particular, mas a prefeitura de Marabá, através do decreto do dia 27 de março de 2020, criou uma comissão, né, de combate à Covid. Né? Foi criado, então, um comitê de combate à Covid na região. Né? No artigo 1º diz: fica instituído
o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, com a finalidade de coordenar as ações do Poder Público Municipal e assessoramento ao prefeito sobre as ações do município visando o combate à disseminação da Covid-19 no município de Marabá. Então, no artigo 2º, nós temos quem faz parte desse comitê, que são os órgãos, são a secretaria do município, o chefe de gabinete, etc., né? Representante da Câmara Municipal e, por fim, nós temos um representante da Associação Comercial e Industrial de Marabá. Então, veja que no comitê criado aqui na nossa região, nós temos um representante da Associação Comercial e Industrial, o que não caracteriza um problema, mas se a nossa região ela é composta por essa diversidade, por essa multiplicidade de sujeitos, qual seria a possibilidade de existir uma pessoa que represente ou movimentos sociais, ou represente grupos indígenas, ou que não seja possível participar do comitê, mas que possa ter assento para dialogar, um tipo de conselho? Isso é uma coisa para nós começarmos a debater, mas eu acho que é uma coisa muito prática, e que tem que ser, eu acho que precisa ser recorrente em terras, em áreas amazônicas com povos indígenas e com movimentos sociais. Eu fiquei negativamente surpreso quando eu vi a composição desse comitê. É claro que nós temos que contribuir, né? A minha fala é na direção de que, se de repente o poder público for instado por esses movimentos, por esses povos, pelas formas de organização da sociedade civil, porque é isso, o governo, o Estado, ele precisa ser instado, ele precisa ser pressionado. Então, em relação ao poder público, no caso aqui da cidade de Marabá, isso pode se aplicar em outras cidades, Parauapebas, etc., pensando numa estratégia para pensar o impacto da Covid agora. E esse impacto da Covid agora, se nós tivermos grupos sociais nesse processo, participando desses comitês, ou tendo assento de alguma forma que seja permitida juridicamente, mas que eles possam se fazer presentes, isso pode contribuir para o cenário pós-Covid, que é essa linha do raciocínio que eu estou procurando seguir aqui. São estratégias, porque essas coisas estão sendo entabuladas. Não é nenhuma teoria da conspiração, de que esses grupos estão conspirando para acabar, para matar as pessoas. Não é exatamente isso, mas é o fato de que interesses econômicos, eles falam mais alto nesse processo, e se as pessoas da cidade, as pessoas do campo, de todas as áreas dessa região, enfim, da Amazônia como um todo, não se atentarem para essas formas de participação, de infiltração, no bom sentido, de reivindicação política, de reivindicação social, se não atentarem para isso, tanto a situação Covid agora, como pós-Covid, eles estarão comprometidos. Lembrando, para encerrar, que eu já estou falando demais aqui, mas, para encerrar, Poliane falou justamente sobre o massacre do Dourado dos Carajás. Eu estou terminando um texto agora, hoje à noite ou amanhã de manhã, um pouco sobre isso, e mostra como que a curva do S foi o local onde aconteceu o massacre. Nesse texto que eu estou terminando de finalizar aqui, o título dele é a curva da barbárie. A barbárie tem vários tipos de curva. E quando eu chamo de barbárie, essa violência desenfreada do capitalismo, essas práticas capitalistas. Então, eu tentei valorizar na minha fala esses elementos mais práticos, não muito acadêmicos, teóricos, mas algo mais prático, que nos sinaliza que as experiências nos mostram que esses grupos, pós-crise, pós algum problema como epidemia ou outra coisa, na verdade eles não recuam, eles criam estratégias para intensificar o processo de exploração sobre a região. Então esse é um sinal que nos acende. Por outro lado, essa participação nesses comitês, nesses grupos, como uma forma de construir com o poder público
né, de contribuir com o poder público e com o nosso fortalecimento de cidadania, eu acho decisivo, eu acho fundamental, eu acredito que é fundamental que haja essa inserção, né, e longe de tentar, os movimentos sociais, o público da diversidade vai construir a sua maneira isso, mas é a forma como eu que lido, que dialogo, que na medida do possível, do meu lugar de professor, etc., tenta contribuir para essas questões todas. Então, eu vou agora encerrar, o professor Bruno Malheiros vai conversar, e depois nós vamos dialogar melhor e construir elaborar melhor também algumas proposições. Tá ok? Obrigado. Obrigado, Jerônimo, pelas reflexões, né? E também por ficar rigorosamente aí no tempo dos 15 minutos. Então, eu vou tirar aí da tela, né, da imagem, mas ele continua conosco. E aí eu vou chamar agora o professor Bruno Malheiro, então, para dar sequência às reflexões iniciais dessa primeira rodada aí de debate, tá? Eu só queria lembrar, antes do Bruno começar, que as pessoas já podem ir fazendo perguntas pelo chat ou comentários, reflexões, que após a fala do Bruno, também mais ou menos de 15 minutos, a gente vai começar um debate mais aberto entre nós e com os participantes, que já somos mais de 70. Bruno. Boa noite, Fernando, boa noite para todo mundo, Jerônimo, Poli, muito bom ouvir vocês nesse momento, né? Eu queria começar a minha fala com uma poesia, né? Nesse momento, a gente tem que se segurar e esperançar antes de refletir, né? Então, eu queria uma poesia do Brecht muito bonita, né? Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceites o que é de hábito como coisa natural, pois em tempos de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada parece ser natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Então, acho que com esse poema do Brecht, eu queria começar a minha reflexão dizendo que é tempo de desacelerar, mas eu acho que é fundamental a gente conseguir trocar ideias, energias, né, e se apropriar dessas ferramentas aqui são fundamentais para a gente conseguir se abraçar, mesmo que de longe, né, virtualmente, nesses encontros possíveis nesse momento, né. Eu vou fazer uma reflexão que vai ter 3 rumos, tá? Espero cumprir os 15 minutos, não sei se vou conseguir, mas o Fernando está aí para me cortar. O primeiro ponto que eu queria refletir é desnaturalizar o acaso do vírus, né? Eu queria fazer uma reflexão mostrando o vírus e as suas condições de produção, né? O segundo ponto que eu queria refletir com vocês os rumos que a política tem tomado em tempos de pandemia. Eu acho que a gente precisa se situar, a gente precisa refletir e compreender em que momentos nós estamos e que rumos nós estamos escolhendo tomar nos vários países, enfim. E, por fim, logicamente, para fazer eco ao nosso debate, a nossa necessidade de refletir sobre a Amazônia, o que nós e o que a Amazônia, o que o lugar da Amazônia reserva na construção de uma alternativa a esse mundo em putrefação neoliberalizado, né? Que um vírus potencializa o que há de mais cruel desse sistema econômico que a gente está, enfim, tão acostumado a ver e a sofrer. E eu vou tentar, embora a reflexão seja um tanto teórica, eu vou tentar trazer o debate para o nosso chão a todo momento. Então, como eu tenho pouco tempo, talvez eu fale de forma muito rápida, né? Mas vamos tentar aqui desnaturalizar, colocar 4 questões iniciais para a gente desnaturalizar alguns mitos, eu acho que importantes de serem desconstruídos, né? O primeiro é essa ideia de que parece que a gente está vivendo uma ficção, né? Mas eu acho que o que a gente está vivendo tem suas condições claras de produção, né? Então não dá para a gente pensar o tempo que a gente está vivendo sem relacionar capitalismo e o colapso ambiental,
né, numa reflexão, e aí alguns dados são fundamentais para a gente pensar isso, porque 70% dos novos agentes patogênicos, né, surgem pela invasão de ecossistemas florestais. Né? Nos últimos 50 anos, segundo os dados, todos os dados são da ONU, são de organizações, enfim, são dados confiáveis para a gente pensar. Né? Nos últimos 50 anos apareceram mais de 300 agentes patogênicos e 70%, né, ligados a justamente essa invasão dos ecossistemas. Para mim, tem 3 causas fundamentais que a gente precisa refletir. Né? A primeira é a produção industrial de animais, a abertura de novas fronteiras, basicamente pelo agronegócio, e aí a gente entra na questão agrária, tão cara, né, para esse debate que a gente está fazendo. E o terceiro é a transgenia e os agrotóxicos, que, enfim, esses 3 elementos, eu queria lembrar uma fala que me marcou muito de uma Mapuche da Patagônia Argentina, Moira Milan. Ela dizia sobre a produção industrial de animais, né, ela dizia: nós comemos medo, para imaginar justamente o modo e o sacrifício que os animais são expostos no momento da sua morte. Né? Então, a gente tem medo porque nós comemos medo. Eu acho que essas reflexões são fundamentais nesse contexto, nesse momento. Né? Para a gente falar da expansão do agronegócio, 3,5 bilhões de pessoas são afetadas por essas expansões. Né? E, enfim, de transgenia, de agrotóxico, de 2 a 10 mil espécies entram em extinção por ano, segundo dados da própria ONU. Então, não é... A gente precisa falar desses colapsos para a gente entender quem realmente, diante de tantas metáforas bélicas que a gente ouve, né, quem realmente a gente está enfrentando nesse contexto. Né? Porque o capitalismo, historicamente, produziu os seus matáveis. Né? Também no relatório da ONU, acho que são dados que eu vou começar para a gente... enfim, que são decisivos. Né? 25% das mortes por doença no mundo são causadas por condições ambientais adversas. Então, elas poderiam ser evitadas. Né? A falta de água mata 1,4 milhões de pessoas por ano, principalmente de cólera, e a poluição atmosférica mata de 6 a 7 milhões de pessoas por ano. Então, é um dado fundamental numa linguagem médica, né, que tanto usual nesse momento. O vírus é um sintoma de algo bem mais grave, que é o capitalismo. E parece que a gente precisa começar a refletir e pensar sobre isso, e o capitalismo como agente patogênico, né? Como esse vírus que nos adoece. Acho que essa é uma reflexão fundamental da gente fazer, porque o vírus ele é produto dessa imposição de uma forma específica de relação com a natureza, né? Que nos leva ao colapso. Tem alguns dados que nos parecem mentira, mas a China usou de concreto entre 2011 e 2013 o que os Estados Unidos usou em todo o século XX. Então, eu acho que a única novidade que a gente está vendo em relação ao vírus é que ele, de certa maneira, nós produzimos os nossos matáveis por outros agentes não tão invisíveis assim, como o Estado e o mercado. Mas agora, o agente invisível generaliza a vulnerabilidade humana. Né? Eu acho que isso é uma questão fundamental, mas essa vulnerabilidade ela sempre esteve aí. Né? O segundo ponto para a gente também esse mito da infecção indistinta. O vírus ele não afeta de forma indistinta, ele afeta e reforça a vulnerabilidade. Né? No Brasil, 57 milhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto, 24 milhões não têm acesso à água encanada, 15 milhões não têm acesso à coleta de lixo. Né? E aí, quando a gente vai para o norte e para a Amazônia, os dados são absolutamente incríveis, porque, por exemplo, se no Brasil 65 internações a cada 100 mil habitantes é a média do Brasil em relação às internações ligadas ao esgotamento, enfim, às condições sanitárias. No norte, na Amazônia, esse número sobe para 110, né? Assim como os nossos leitos. A gente tem 1,18 leitos de UTI, enquanto o Sudeste, mesmo com muito mais população, tem 2,59, né, de leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Então, quem acha que essas condições de vulnerabilidade nossa não vão agora nos cobrar um preço, eu acho que é importante dizer que o vírus ele reforça o vulnerável. Né? Um outro mito que eu acho que a gente tem que também questionar é que o capitalismo parou. O capitalismo não parou. A gente, nessa região, aprendeu que o capitalismo se expressa tanto pela exploração do trabalho como pela expoliação.
o capitalismo nunca foi tão expoliatório em tempos de pandemia, né? Aí só a gente falar dos maiores pacotes da história de transferência de renda para os bancos. Eu acho que essa é uma questão fundamental de expoliação. É só para falar que a Vale não parou, que as empresas de mineração da Bahia não pararam, enfim, que esse capitalismo expoliatório continua, né? E a quarta desnaturalização é a gente precisa relativizar e desnaturalizar o que é normal, né? Porque a nossa condição de normalidade é que nos levou a isso. Acho que essa, enfim, várias pessoas já falaram sobre isso, mas é fundamental, né? Esse egoísmo, essa competitividade, o desprezo à desigualdade, a indiferença à morte, que é o gás do neoliberalismo que a gente respirou, foi ele que nos levou a esse momento, né? Então, o segundo momento da minha fala é sobre como a gente está enfrentando tudo isso, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar que me parece que tem dois rumos possíveis aí, e a gente não pode cair em alguns erros, me parece, sobre esses rumos que estão sendo tomados, né? Me parece que tem duas saídas básicas, assim, políticas ao coronavírus, né? Uma mais oriental, vamos dizer assim, que se desenvolveu, né, na China, e uma outra mais ocidental, né? Eu chamaria, assim, a primeira de um paradigma da segurança, assim, né? Eu acho que a gente está formatando um modelo de Estado, um modelo de sociedade para combater o Covid. É fundamental, mas eu queria refletir sobre esse modelo do confinamento em massa, do isolamento social, da extrema vigilância digital, que é uma experiência nova de controle dos corpos, né? Tem uma filósofa italiana que chama isso, a Donatella de Cesare, né? Chama isso de democracia imunitária. Eu acho que ela é bem feliz da gente pensar o que significa isso, porque a gente se acostumou a ver o cidadão, né, como consumidor, como o sujeito endividado, e agora o cidadão passa a ser o paciente, né? Nesse paradigma da imunidade. E imunidade é uma palavra muito forte, porque munus vem de comum, né? Então é imunos, quer dizer, é fora da comunidade, é o medo da comunidade. Então, eu acho que é fundamental a gente refletir sobre o isolamento, é necessário, né? Mas a gente precisa entender o que está se forjando em torno disso também. E as saídas ocidentais, que me parecem muito mais dramáticas, que, enfim, hoje a gente tem a demissão do ministro da Saúde, isso fica mais claro no Brasil, que, enfim, a gente pode chamar desse paradigma do abandono, que é basicamente a saída pelo neoliberalismo, a morte como estratégia de manutenção do sistema. Não a morte só, mas a morte em massa como estratégia de sobrevivência do sistema econômico, né? Deixar morrer em massa. Então, aí eu acho que a gente está vendo toda a nossa história escravocrata, patriarcal, patrimonialista, ecocida, cobrando o seu preço, né? Então, a gente está diante de um Estado que está nos levando à catástrofe, com apoiadores que levam a sua autocatástrofe, né? Como uma forma quase imanente de ser. Mas o primeiro caminho, logicamente, que se mostra mais eficaz. É preciso a gente ficar em casa, não estou questionando isso, mas eu acho que os dois caminhos, eles transformam, acho que essa é a reflexão que eu queria produzir nesse segundo momento, transformam a política em administração. Na verdade, a gente, em tempos de crise, sempre transforma a política em administração. A universidade, a nossa universidade, transformou a política em administração há muito tempo. Então, a gente mantém a vida e não tem capacidade de projetar, né? Então, acho que porque me parece que são dois paradigmas muito semelhantes, né? Um administra os bens e outro administra os corpos. Então, a gente precisa conseguir projetar, a gente precisa conseguir pensar outros horizontes, né? De sentido. E aí eu queria entrar na terceira parte da minha fala, se ainda tenho tempo, que é qual o papel enfim, como a gente pode pensar a Amazônia, porque me parece que o vírus é a imagem e semelhança do capitalismo, né? Um filósofo que eu gosto bastante, que é o Mbembe, ele traz uma reflexão que é muito importante para nós, né? Porque o vírus ataca a nossa capacidade de respirar. E me parece que o capitalismo ataca, né, através da drenagem colonial, da poluição, das queimadas, enfim, o capitalismo nos intoxica, né? Então, o capitalismo ataca a nossa capacidade de respirar.
né? E ele coloca, então a gente precisa transformar o direito a respirar como demanda planetária. E falar a partir da Amazônia é fundamental para dizer isso, né? Porque, enfim, como a partir das crises a Amazônia foi pensada, né? A Amazônia sempre foi pensada como um reservatório de commodities, né? E nós escolhemos exportar as nossas energias vitais, produzir morte como forma de acumulação. E foi assim depois da crise de 2008. E está sendo assim, né? A terra como recurso, a natureza como obstáculo, a diferença como inimiga, a vida como irrelevante, né? Então a gente está continuando essa perversidade. E aí tem, não vou entrar em discussão, mas tem agora a MP 910, né? Enfim, a expansão do desmatamento na Amazônia, garimpo. Por isso, o eco da gente pensar território, dignidade e vida, que não são reflexões da universidade, são as insígnias dos movimentos sociais na América Latina, desde a década de 90, para a gente reposicionar nossas referências, porque a gente não pode ficar administrando a crise, a gente precisa ter horizonte, me parece, e esse horizonte não está nem na segurança, nem no abandono, está no cuidado. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer para ir finalizando, né? E aí eu queria chamar para a atenção mesmo e fazer uma reflexão sobre esse reposicionamento civilizatório que a gente precisa começar a pensar, né? E eu vou trazer os pensadores indígenas, que eu acho que são fundamentais, eu acho que ainda tem uns 2, 3 minutos. O Krenak, no livro novo dele, né? Ele fala que para adiar o fim do mundo, a gente tem que ter a capacidade de contar mais uma história. Ou seja, de demonstrar que outra forma de fazer as coisas, de viver, é possível, né? E me parece que há algumas coisas que o vírus trouxe para nós. Enfim, que a pandemia trouxe para nós. Agora, as pessoas talvez tenham tempo de ouvir essas outras histórias. Eu falo pela minha experiência de violão, né? Nunca foi tão grande o número de pessoas que querem que eu toque violão. Talvez antes eu não tinha tempo de tocar e nem as pessoas tempo de ouvir. E agora a gente está se escutando mais, né? Então, acho que palavras, gestos, atos, eles deixam de ser banais e eles começam a ganhar mais significado. E acho que esse é uma abertura fundamental que a gente precisa começar a fazer, né? Começar a pensar. Então, a floresta, como esse lado de fora da humanidade, né? Eu fiz um texto sobre isso, né? O fores, que vem a palavra floresta, que vem de fora, né? Ela precisa ser colocada do lado de dentro. Aí eu retomo aquela ideia, a gente precisa ter o direito de respirar, né? Então, a gente não pode despersonificar a floresta. E eu não tenho mais... Antes a gente pensava que era muita viagem, o pensamento indígena, para a gente reconstruir a nossa perspectiva, e agora, né, diante da finitude, da morte, né, a gente começa a ver que a viagem não era tão grande assim, né? Porque, historicamente, o pensamento indígena, diferente de nós, que coloca sempre o humano como central, o desenvolvimento não se dá pelo antropocentrismo, se dá pelo antropomorfismo. Quer dizer, a origem de tudo eram os humanos que se transformaram em animais na natureza, e a natureza são seres como nós, né? Não tem divergência, não tem hierarquia na relação. E eu acho que essa capacidade da gente não fazer uma humanização da natureza, mas dar humanidade à natureza, é fundamental nesse momento. E eu acho que a síntese possível disso vem da leitura do cuidado, né? Então a gente precisa começar a repensar com os indígenas, acho que é fundamental. A gente precisa repensar os nossos conceitos. Os geógrafos que sempre falaram em globalização, a gente começa a precisar pensar a falar em desglobalização. Os economistas que falavam em crescimento começam a ter que falar de decrescimento, e assim vai. A gente precisa reposicionar diante dessas necessidades, né? E a gente precisa, para finalizar, acho que retornar a algumas questões simples, né? Que às vezes a gente tenta complexificar tantas coisas e esquece que a gente precisa comer, que a gente precisa saber o que a gente produz, a gente precisa saber que trabalho é importante para fazer a gente viver, e agora a gente está vendo a importância do trabalho doméstico, né, para a vida, e que sentido a gente está dando ao nosso tempo. Acho que são perguntas simples que a gente precisa retomar e fazer de novo, né? E para finalizar essa fala, eu acho que a gente não pode prescindir de ações concretas nesse momento que a gente vive, né?
Não sei se eu tenho tempo ainda, Fernando. 1 minuto eu falo. Eu acho que a gente precisa construir. Ontem eu andei aqui pela cidade, por Marabá, e efetivamente todos os comércios, né, da borracharia à padaria, a pequena, a grande lanchonete estavam abertos, né? Acho que a gente não pode se furtar desse debate. A gente precisa construir um documento aqui entre os que estão assistindo, nós, né, que pelo menos estão na cidade, exigindo mais transparência da prefeitura, dos dados sobre o Covid-19 e uma ação concreta para a gente realmente respeitar a quarentena. Logicamente que isso tem que ter acompanhado de um conjunto de políticas de assistência aos mais vulneráveis, né? Eu acho que a gente precisa entrar nesse debate. Está acontecendo muita coisa nas periferias, muita coisa interessante, você está atento a isso, talvez um observatório de todas essas ações de solidariedade, né? Tem periferias que estão com seus prefeitos, subprefeitos, prefeitos de ruas, né, para cuidar das pessoas nesse momento. Então, a construção de autonomia como uma estratégia bem interessante, e eu acho que a gente precisa se ligar a essa ação de solidariedade, porque senão a gente vai ser sugado pela negatividade, né? E, enfim, ter a capacidade de ter um projeto, né? Acho que a gente tem que começar a politizar o nosso alimento, tem que pensar em reconversão industrial, essa renda mínima que está sendo colocada tem que ser um elemento permanente para a estruturação da nossa sociedade, né? E a capacidade de criar e construir autonomia e comunidade, que eu acho que é o elemento central que essa pandemia nos coloca, né? Para a gente sair dessa parada que foi uma parada forçada, para a gente ir para uma parada deliberada, né? Para a gente parar de forma, né, a gente aceitar a necessidade de parar, e parar, a gente só vai parar se a gente tiver autonomia diante da nossa vida, né? Bom, desculpa se eu alonguei, se eu falei demais, mas eram essas as reflexões, e me permitam ainda finalizar com outro poema, Fernando, posso? Rapidinho. Dizem que entre nós há oceanos e terras com peso de distância, talvez. Quem sabe de certezas não é o poeta. O mundo que é nosso é sempre tão pequeno e tão infindo que só cabe no olhar de menino. Contra essa distância, tu me deste a sabedoria de desgeografia. E engravidado, palavra africana, tornei-me tão vizinho que ganhei intimidade com a barriga do teu chão brasileiro. E é sempre o mesmo chão, a mesma poeira nos versos, a mesma peneira separando os grãos, a mesma infância nos devolvendo a palavra, a mesma palavra nos devolvendo a infância. E assim, sem longura, na mesma água, riscaremos a palavra que hoje incendeiam as nuvens. Obrigado. Joia. Obrigado pelo tempo. Valeu, Bruno. Passou um pouquinho do tempo, mas acho que foi justificado. A Fernanda Pereira está pedindo depois para você citar o nome dos poemas. Beleza. Tá? Legal. Mas várias participações aqui no chat também. Eu agradeço, então, as 3 contribuições. Me parece, assim, que tentando articular um pouco as 3, e elas trazem muitos elementos que permitem isso, né? As 3, de alguma maneira, nos ajudam a pensar essa pandemia a partir de causas mais estruturais, né? Então, acho que teve um esforço que o Bruno chamou de desnaturalizar as causas da epidemia, da pandemia, né? E trazer elementos de mais longo prazo. Quer dizer, o Bruno talvez Não, eu tô... Jerônimo, você e a Poli estão com o microfone mudo, tudo bem, né? Vocês que desligaram. Enfim, eu acho que é importante, por exemplo, o Bruno sintetiza isso, né, chamando de desnaturalizar a epidemia, mas quando a Poli traz, por exemplo, toda a memória da luta da terra nessa região, e Jerônimo também, fazendo referência direta ao massacre de Eldorado, que não só é, vamos dizer, essa memória que nos traz aqui
para estar junto também, né, a Jura nesse sentido, mas também de pensar essas conexões de longo prazo, quer dizer, não pensar a existência dessa pandemia como um mero acaso, mas sim como um conjunto de consequências do avanço do capitalismo, né? Então, nesse sentido que o Bruno coloca, que não é o vírus, o vírus é o capitalismo, né? E a gente pensar, né, estruturalmente em todas essas ações no campo econômico, político, social, cultural, ambiental, que de alguma maneira foram forjando as condições para que apareça uma pandemia como essa e os desdobramentos que ela tem diferenciados, né? Acho que um segundo ponto importante da fala de vocês, que é essa desarrumação que a pandemia coloca, ela nos coloca, em parte, sob suspensão, mas que é uma suspensão aparente, porque o capitalismo não para totalmente, então tem segmentos que param, outros que não, e muitos segmentos desse estão em plena atividade, seja presente, seja já desenhando o que vai vir assim que, vamos dizer, a estabilizar um pouco a questão da pandemia. Eu acho que o Jerônimo colocou isso de maneira bem direta, como uma preocupação central, quer dizer, como é que o que vai vir depois é desdobramento do que está sendo feito agora. Então, não podemos esperar o fim da pandemia, entre aspas, para poder começar a disputar o que vai vir depois. Então, se é verdade que a pandemia, de alguma maneira, cria um constrangimento para a forma de organização da sociedade capitalista como ela está hoje, ela traz uma série de disputas que estão colocadas e já estão sendo disputadas agora, né? No agora, disputando o depois. E aí, trazendo para elementos concretos, né? Eu acho que vocês três, para a gente não ficar num plano só da abstração, mas de pensar, desde o exemplo de Jerônimo, da formação do comitê para lidar com a pandemia aqui em Marabá e a ausência de uma diversidade de representações importantes. Então, é claro que, ao monopolizar a representação, esses setores empresariais locais, eles vão ter apontar os caminhos do agora e do que vem pela frente, né? Como contraponto, a Poli trouxe uma série de ações que o MST, que o movimento social está organizando para esses dias agora e que são ações concretas de luta, mesmo considerando a necessidade dos cuidados, né, de distanciamento aí físico, né? E o Bruno também contribui com isso, né, colocando de pensar de fato como a gente se organizar, mesmo que com distanciamento físico, para lidar com essa quarentena no sentido de ações concretas mesmo, né? Então, eu acho que na fala dos três teve essas... me parece que essas três dimensões articulam bem, né? Essa perspectiva de mais longo prazo para desnaturalizar a pandemia, pensar as disputas que estão colocadas e a centralidade que a Amazônia pode ter, o campo, de uma maneira geral, a Amazônia, de maneira especial, em apresentar outras perspectivas civilizatórias, organizacionais, sociais, e as lutas concretas de agora, tá? Então, talvez a gente poderia organizar um pouco em blocos, né? Porque teve algumas perguntas do pessoal que está participando, ou comentários, que me parece que reforçam isso, né? Então, uma questão que foi discutida aqui por vários, né? Quais são esses segmentos que não param e que estão ativamente disputando, né? Vocês falaram muito rapidamente, mas acho que foi o Evandro, o Pablo falou da mineração. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Gente, eu não sou muito ágil com isso, então eu não vou ficar procurando a fala de cada um.
mas me lembro, o Pablo falou que a mineração não parou e ela está sendo um problema sobre ali em Parauapebas, com já muitas mortes confirmadas. O setor do agronegócio, a bancada ruralista continua ativa, tentando aprovar despejos, mudanças na legislação, né? O setor bancário e financeiro se articulando, isso em escala mais geral, mas também na escala local, comerciantes e tal. Então, talvez uma primeira rodada a gente poderia, vocês aprofundarem um pouco esse debate. Quais são os setores que não param e quais são as estratégias que eles estão apontando para que essa disputa do futuro, tá? Eu não sei se a gente faz uma rodada só ou pelo tempo a gente já coloca 3 grandes questões e vocês vão trabalhando. Talvez seja mais fácil isso, que aí vocês ficam à vontade de construir o argumento de vocês, tá? Então, acho que uma questão que sintetiza é essa. Quais são esses setores, como é que estão sendo as estratégias deles nesse sentido de já não parar e disputar o depois? Um segundo ponto que eu acho que alguém... Bom, que são nessa questão das articulações das lutas, né? Então, a ideia de que hoje não dá para pensar, que trazem para a questão nacional, mas, enfim, acho que a primeira questão seria no campo das estratégias desses dinamizadores do capitalismo que estão em atividade buscando disputar o que vem depois, né? Talvez uma segunda questão seria, de fato, como é que se está desenhando a luta, quer dizer, Bruno traçou em algumas linhas bastante gerais aí as principais paradigmas em disputa, mas concretamente, né, num plano mais concreto, a luta de classe se estabelece nesse contexto atual, em que perspectivas, né, que vocês estão vendo, né? Aqui a Lidiane Rodrigues colocou, hoje a pandemia, vou até mostrar aqui, ó. Hoje a pandemia é o centro da luta de classe, está escancarada as nossas desigualdades sociais e, infelizmente, estamos num barco à deriva, nos empurrando para o despenhadeiro, sem uma política nacional alinhada que garanta a mínima segurança do povo. Agora é nós por nós. Rearticular e animar as lutas, solidarizar é preciso. Tá? Então, acho que sintetiza, a Mercedes também trouxe uma reflexão aqui. A crise sanitária explicita as contradições vivenciadas pela crise estrutural do capitalismo. Podemos perceber isso nas grandes disputas que se seguem, políticas, econômicas, ou mesmo nas ações e políticas nos territórios ou entre a classe trabalhadora mesmo. É possível pensar cenários de ampliação democrática e solidária ou aprofundamento das privatizações e fascismo. Que elementos nos ajudam a perceber e entender isso, né? Então, eu diria que o segundo é trazer para essa dimensão da luta, né? Como é que vocês estão vendo a articulação da luta, os elementos que colocam a disputa mesmo e sobretudo, a organização da classe trabalhadora, dos povos indígenas, dos camponeses e tal, né? E a terceira questão, que eu acho que sintetiza de alguma maneira, é retomar essa ideia de perspectivas, de cenários de disputa, mas dentro de um horizonte emancipador, né? Que vá além da finalizar a pandemia e retomar o crescimento econômico, mas aprofundando esse debate do papel da Amazônia, dos povos indígenas, dos camponeses, da produção de alimentos, da organização comunitária que o MST tem investido nesses tempos, né, para pensar, então, esse horizonte de sentido mais adiante. Tá? Essas 3 questões, não precisa trabalhar todas elas, mas, de alguma maneira, sintetizam, acho que, o debate. Tá? Vamos seguir a mesma ordem? Pode ser a Poli, ou vocês querem inverter? Como é? Por mim, tudo bem. Então, Poli, eu vou tentar manter os 4 ativos aqui na tela e vamos ver se o áudio aguenta. Não, tá. Eu acho que vamos pensar nessa perspectiva do capital, nessa perspectiva de ser algo que, de fato, não para, né? E aí os professores comentavam isso agora há pouco a respeito dessa questão, de que o capital ele não para e a exploração dos trabalhadores também não para. E num momento como esse que nós estamos vivendo na sociedade, a gente não pode, de forma nenhuma, pensar
que quem vai sofrer de forma mais direta os efeitos desse momento, da Covid, desse momento que nós estamos passando, são os trabalhadores. Isso nós temos que ter muito claro, e eu estou trazendo isso porque a gente viu nesses últimos dias uma narrativa que dizia muito o seguinte: o povo tem que voltar a trabalhar para que não morra de fome. A gente ouvia muito essa narrativa sendo vinculada para dizer que o povo estava passando fome porque não estava trabalhando, né? Porque não estava, de fato, diretamente, né? Alguns setores tiveram um pouco, afastaram um pouco os trabalhadores nesse momento da pandemia. Mas a gente tem uma realidade no Brasil e no mundo de que as pessoas passam fome, né? E essa questão da fome, esse problema da fome, é uma questão que ela já existe há muito tempo, né? Assim, e a gente tem buscado alternativas de como superar, né? Como a gente supera essa questão, sobretudo através da lógica da produção de alimento, né? Da soberania alimentar. Mas a gente entender nesse momento que nós estamos passando que o capitalismo, ele cada vez mais vai se aprofundar a exploração contra os trabalhadores, é importante para a gente. E aí a gente não cai nesse debate de dizer, olha, a quarentena vai nos matar de fome, né? O capitalismo vai nos matar de fome, está nos matando de fome. Porque, de fato, a pandemia ela não é algo natural, e a gente já vinha dizendo isso há algum tempo. Nós dizíamos o seguinte, olha, do nível que está indo as coisas, esse sistema vai nos levar a um esgotamento. Nós vamos chegar em um momento da sociedade que nós estaremos num beco sem saída, que a gente não vai saber para onde vai. E aí a gente vai tendo vários ciclos disso, né? E aí vem a pandemia e nos coloca na situação que nós estamos hoje. E eu acho que a gente fala muito disso, né? De como é que os trabalhadores estão, né? A gente vê cada vez mais na sociedade brasileira crescendo um discurso dessa questão do isolamento vertical, de que quem tem que ficar em casa é quem é grupo de risco e que os demais têm que voltar para o trabalho para poder produzir, né? Porque a economia ela não pode parar e que vai ser uma grande tragédia se a economia deixar de produzir. Mas a economia ela não parou. Ela continua rodando, a rodagem perpétua que a gente chama continua e a todo vapor. Porque quando a gente coloca essa questão, é importante chamar a atenção, porque os trabalhadores estão sendo muito levados por esse discurso. A gente tem um governo que tem negligenciado a questão da pandemia, tem tomado atitudes muito irresponsáveis com relação a isso, tem colocado em risco a vida da população todos os dias, e as pessoas estão comprando esse discurso. Estão comprando o discurso de que se a gente não voltar a trabalhar, a gente vai morrer de fome porque a economia vai quebrar. Né? E se a gente volta a trabalhar, a gente vai morrer infectado com a doença que não temos um sistema de saúde que dê conta de atender toda a demanda que vai aparecer daqui a uns dias no Brasil. E quando morrer uma leva de pobre, a outra leva vai cair para poder ser contratada e para poder trabalhar, e a rolagem perpétua do capitalismo vai continuar a todo vapor. Então, a gente tem debatido muito no campo da luta essa questão das ações, quando a gente traz as ações de solidariedade, a importância que elas têm. A importância do povo estar ajudando o próprio povo. Porque as ações que a gente está vendo com os moradores de rua, as ações que a gente está vendo nas comunidades mais vulneráveis e mais carentes, são ações articuladas das organizações sociais, junto com outros movimentos, para poder dar a mão para o povo. Né? Então, o povo está cuidando e zelando do próprio povo. Eu acho que uma coisa que a gente precisa ter claro nesse momento de pandemia é a centralidade da soberania alimentar e a centralidade da agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis. A nossa sociedade está demandando muito a questão da alimentação, porque a gente sabe que a alimentação é um item que está extremamente caro, né? A população da cidade que precisa comprar, né, alimento que não tem como ir nem onde
produzir, precisa ir aos mercados, está vendo crescer cada vez mais o aumento de preços, né? E a capacidade, a condição aquisitiva do trabalhador, ela não tem garantido condições de adquirir o alimento. Né? Quem é que está fazendo esse trabalho, inclusive da distribuição, da doação de alimentos? É os camponeses da agricultura familiar, são as comunidades tradicionais que têm se juntado para poder levar alimentação, e alimentação saudável, alimentação limpa, alimentação boa. É uma alimentação que, de fato, ela não vai envenenar as pessoas, como é a alimentação fornecida pelo agronegócio. Então, acho que a gente pensar na perspectiva de uma sociedade, e aí a gente vê muito isso, né? Nesse último período saiu muitos artigos, muita gente falando sobre essa questão do período pós-Covid, né? Que se a gente não pensar nessa questão da nossa relação com a terra, da nossa relação com a natureza, da nossa relação com a água, de fato esse caos vai se aprofundar cada vez mais. Então, a gente não tem condição nenhuma da nossa sociedade, e aí isso é uma coisa que nós temos que ter uma compreensão para nós e disputar essa narrativa. Não existe condição nenhuma da sociedade voltar à normalidade, essa normalidade que tem sido colocada. Nós não podemos, nós temos que fugir da normalidade. Então, essa nova perspectiva, são as novas experiências, a forma de como se relacionar com a terra, de como se relacionar com a natureza, que precisam vir com força nesse período. Nessa história da normalidade, né? De que a concentração, de que a exploração, de que o agronegócio, né, é quem vai colocar alimento na nossa mesa, isso caiu por terra. Isso cai por terra. Porque quem tem, de fato, colocado alimento na mesa dos trabalhadores nesse período de crise são os camponeses que produzem nas áreas de acampamento, de assentamento. Então, a centralidade e a importância dessas comunidades e a importância que essas comunidades estão tendo nesse momento de crise e que terão posterior a esse momento. Porque a questão alimentar é uma questão central na nossa vida. Nós podemos viver sem muita coisa, mas a gente não vive sem comer. A gente vive sem um monte de coisa, mas sem comer a gente não consegue viver. Né? Então, a alimentação ela é extremamente necessária, extremamente importante para nós. Mas não é qualquer alimentação, porque a alimentação produzida da forma que tem sido produzida pelo agronegócio, ela tem levado o nosso planeta ao esgotamento. Ela tem nos levado ao esgotamento, ela tem levado a exploração do trabalhador ao limite. Então, eu acho que são questões que a gente precisa refletir e pensar nessa questão da valorização da vida, da saúde pública, nessa questão de pensar nas estratégias que a gente está tendo com os grupos, com as comunidades, de cuidado, né, que eu acho que uma coisa que está sendo muito fantástica é essa questão, de fato, do cuidado que a gente está tendo um com o outro, da preocupação, do zelo. Eu acho que isso veio nesse momento da crise, do Covid, e eu acho que isso não pode se perder. Se nós queremos nos manter e garantir a nossa vida, nós precisamos nos preocupar com a vida do outro. Essa lógica do capital de que se eu comer e o outro não comer, tá bom? O que importa é que a minha família coma, essa lógica ela precisa cair por terra, porque é importante que todo mundo se alimente, é importante que todo mundo esteja bem e que as pessoas estejam sendo cuidadas, né? Inclusive para que a gente evite essa questão da transmissão do vírus, mas para que a gente permaneça vivo, né? Para ficarmos todos bem, todos saudáveis, e para que a gente possa sair desse período e inaugurar um período maior, né, de lutas mais massivas, onde a gente possa, de fato, estar colocando e estar pautando todas essas questões. Obrigado, Poli. Eu vou passar agora para o Jerônimo, então, para dar prosseguimento. Ok. Não é? Geralmente, se você observa o capitalismo, e particularmente a estrutura neoliberal, que começa, assim, tem o seu nascedouro ali na década de 40, 30, 40, e vai se construindo com mais força depois, alguns anos depois, esses setores, e não é só por conta disso, mas esses setores, eles não param, nem em guerras, eles não vão parar, a não ser que a situação alcance um nível, né,
que atinja outras junções do mercado, outras dobras do mercado mais profundas. Esses setores, em conflitos étnicos, em guerra em geral, na verdade, esses setores eles criam formas criativas de abastecimento. Então, se nós temos, por exemplo, alguns setores na nossa região que diminuíram a sua pressão, o que me parece que está acontecendo é isso, uma certa diminuição da pressão nesse momento, nada mais é do que uma tomada de fôlego para retomar este processo. Eu estou levando em consideração isso caso não haja estratégias para poder enfrentar. Eu não estou sendo fatalista aqui com isso. Tá? Então, isso que eu tenho que dizer primeiramente. Eu não sei exatamente como é que se daria, né, essa questão da Covid e isso na relação com o capitalismo, porque isso também tem que ver cada região do planeta. Como é que a Covid ela chega em cada região? Como é que a configuração econômica e política de cada área do planeta recebe? Então, eu não consigo falar muito em termos de generalização, por conta do ofício, né? Eu não consigo muito generalizar. Eu prefiro pensar assim, como que as lutas podem se desenvolver em uma região como a nossa. Né? Porque, para dar um exemplo muito claro da complexidade, e é só um exemplo bem rápido, quando o Covid chega no Brasil, nós não podemos negar que a Covid chega no Brasil e ela rapidamente é revestida de um ressentimento político. Rapidamente, a questão da pandemia, ela é capturada por grupos políticos, né? E esses grupos eles vão, né, rapidamente é criado um discurso, e aí uma parte pega esse discurso do vírus e se apropria dele, e aí fala a história da gripezinha, e aí cria-se um polo, outro grupo, não, a Organização Mundial de Saúde, mas não é a discussão, ela termina não ficando apenas no campo científico do termo de verificar, mas o que acontece é que ela é revestida de um ressentimento muito grande, por conta do contexto político brasileiro, onde o pensamento anticientífico, e eu não acho que a ciência vai resolver tudo, mas o pensamento anticientífico está ficando muito forte, né? Por conta de um fundamentalismo moral, né? De uma tendência conservadora, ou de um tipo de conservadorismo nacional. Então, por exemplo, não daria, então, para dizer que como que a Covid vai se manifestar de forma idêntica e tudo em todas as regiões. Mas esse é um elemento que complexifica, né? Como que essa apropriação da Covid, do ponto de vista da cultura, da diversidade, como é que se constrói uma mentalidade ressentida, odiosa, que se apropria disso. Isso transforma, né, numa luta política. É claro que o vírus por si só, por ser uma apropriação científica e tal, é político, tem essa discussão toda, mas tem esse elemento que precisa ser valorizado, para poder entender a particularidade de onde ele chega. E aí, pensando na nossa região, conversando com o que Poliane falou e tudo mais, na nossa região, o que nós temos, e muitas pessoas fizeram essa pergunta aqui no chat, que eu verifiquei rapidamente, as pessoas querem uma resposta, querem uma solução, o que fazer. Existem muitos caminhos. Um desses que eu visibilizo é essa tentativa de nós construirmos dos movimentos, dos grupos dos indígenas, buscarem se unir, esses grupos com representantes capazes de se fazerem presentes, né, nos setores como o Comitê de Combate à Covid na região, outros setores que possam ter um diálogo direto com o Ministério Público, que possa... não é só esse o caminho, mas que precisa fazer isso. Né, precisa fazer isso. Né. No texto que eu estou escrevendo sobre o massacre de Eldorado dos Carajás, um texto pequeno, né, aparece muita narrativa de militantes que eu entrevistei. E esses militantes eles foram muito claros, assim... nós não sabíamos o que estava acontecendo, no porquê o massacre aconteceu. Quer dizer, havia uma negociação de fazendeiros, da polícia local, do governo do estado, e se construiu um enredo de chacina, de massacre. Né? E as pessoas do movimento foram revestidas, foram acometidas dessa tragédia que se abateu, que foi essa vontade de matar do Estado. Né?
Ou seja, é importante que haja, então, uma tentativa de com esses elementos práticos, com essas intervenções práticas, né, aí se constrói a solução. Não há uma resposta intelectual, não há uma resposta intelectual, não há uma resposta pronta. Né? É nesse processo de intervenção, diretamente, pensando na região, né, de olho na região, no movimento. Por que que os industriais, os comerciantes estão... E no comitê, e mais, digo mais, né, há um vínculo desses grupos com setores do agronegócio, com setores dos grandes projetos na região. E qual é o vínculo? São a questão das commodities, etc, etc. Nós temos aqui... tudo isso dá uma liga, esses grupos eles estão conectados. E nós sabemos disso, assim, do ponto de vista teórico, do estudo, mas a ação seria muito nesse sentido. Né? Agora, a construção ela tem que se dar na prática, no fazer-se. Mas, assim, eu penso nessa direção e fora outras que os colegas vão surgir muitas, né, possibilidades de luta. Obrigado, Fernando. Obrigado, Jerônimo. Obrigado, então. E eu passo agora para o Bruno para também poder dialogar um pouco mais com essas questões que foram aparecendo e outras que foram aparecendo aí pelo chat. Vocês estão tendo acesso também. Estão me ouvindo? É porque minha internet está bem ruinzinha aqui. Dá para ouvir? Sim, tá bom o áudio. Tá, beleza. Não, eu vou tentar ser breve as 3 questões. Em relação à primeira, né, que segmentos, como é que esse capitalismo não para, eu imagino que a gente precisa... A gente aprendeu aqui na Amazônia que valor não se gera só explorando trabalho. Né? Acho que essa coisa da pilhagem, da espoliação, do saque, da fraude, do roubo, né? Que sempre fez parte do nosso DNA capitalista, é o elemento central hoje, desde 2003 pelo menos, da exploração capitalista no mundo. Né? E não vai ser diferente nesses tempos. Né? Tudo bem que a exploração do trabalho ainda existe, a Vale não para, né? Mas enfim, e outros setores também não param. Mas fundamentalmente eu acho que isso se explica pela capacidade de gerar valor pela espoliação. Né? Então a morte sempre esteve na gramática do nosso capitalismo. Né? A gente está falando dos 24 anos do massacre. Então, a gente só está revivendo essa lógica do massacre como uma lógica de ganhar dinheiro. Né? E me parece que isso, e dialogando bastante com o que o Jerônimo falou, e Poli também, isso se expressa tanto no rural quanto no urbano. Né? Principalmente aqui em Marabá, se a gente for pegar, e aí vários trabalhos já demonstram isso, as articulações que o capital agrário tem no urbano nos levam a entender a pressão que hoje a Assim e outras, enfim, representantes desse capitalismo urbano industrial marabaense fazem para o comércio continuar aberto. Né? E aí a gente tem esse capital completamente articulado com o capital agrário. Então, é preciso que a gente entenda que se a morte é um elemento central para o capitalismo agrário, né, essas articulações trazem o abandono e a morte também para esse capitalismo urbano. Né? Então, é impressionante o que a gente está vendo em Marabá. Né? Nada, está tudo literalmente aberto. Né? Então, isso claramente tem uma pressão aí desse capitalismo mais arcaico, né? Que aprendeu a ganhar dinheiro da forma mais vil possível. Né? Então, mineração, agronegócio. Agora sim, a gente também tem que pensar até quando isso vai perdurar, porque esses mercados eles sobrevivem de demanda. Né? Então, é importante entender que esses mercados também estão em desespero. Né? Acho que há um desespero, e se sem desespero eles eram violentos, com desespero isso era um mar, né, me parece. O alerta do Jerônimo é importante, porque até quando a China, enfim, que agora o Han abriu, aí tem que fechar de novo,
enfim, aí a gente vai viver isso por pelo menos mais 2, 3 anos, esse abrir e fechar diante do que está colocado, né? Com exceção do Brasil, acho que todos os outros países vão ficar nesse movimento, né, de abrir e fechar. Então, até quando essa demanda vai sustentar esse capitalismo perverso também que está aqui? A gente precisa interromper esses fluxos de capital, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental, que o vírus ainda não interrompeu, mas me parece que é uma perspectiva de acontecer também. Bom, em relação às outras duas questões, a segunda, eu acho que é muito essa relação do que a gente está vivendo e da exposição, né, do que significa o capitalismo. Eu tenho um pouco de... A crise está sendo colocada como crise sanitária, né? E eu fico impressionado assim, como saíram os economistas da televisão e entraram os médicos sanitaristas, né? Então, se os economistas aconselhavam, estavam em todas as TVs antes, né? Agora saiu e colocaram os médicos sanitaristas. E eu acho que a crise é sanitária, eu acho que ela expõe as mais profundezas do capitalismo, mas a gente também não vai sair dela pelo sanitarismo, né? E a gente tem que entender que boa parte das políticas mais violentas no urbano e no agrário saíram dessas crises de epidemia, né? Políticas racistas de exterminar, de limpeza étnica, saem desses momentos. Então a gente não pode pensar que as saídas estão nessas políticas sanitaristas em si, né? Nessa administração dos corpos, enfim. Quem entra, quem sai. Acho que é mais profundo a nossa necessidade. E aí entra na terceira questão, em relação às lutas, né? Tem várias dimensões desse processo. Me parece que o primeiro fundamental é manter a sanidade mental, né? Eu falo isso, mas é fundamental que a gente acredite que é possível a transformação, que a gente se conecte com aqueles que nos deem esperança, né? Porque essa primeira dimensão é fundamental. Me parece que a gente não sai disso sem essa capacidade de esperançar, né? De pensar, enfim, que é possível. Mas existem experiências que já nos mostram várias possibilidades, né? de reconstrução, né, do que a gente vive hoje. Acho que o primeiro debate é em torno da questão da autonomia. Acho que a gente não pode desprezar esse debate, né? Porque a gente construiu um mundo através de intercâmbios econômicos que geram dependência, basicamente, né? Em que os países se intercambiavam a partir das suas peculiaridades, mas fundamentalmente ninguém tinha autonomia em si, né? Lógico que isso abre um espaço grande para o autoritarismo nacionalista, mas a gente tem que começar a pensar que as saídas estão também na construção da autonomia em todos os sentidos, né? Não só a autonomia política, mas a autonomia em torno da alimentação, enfim. Por isso que eu acho que tem algumas experiências no mundo que estão acontecendo, né? Essa coisa do bem viver, enfim. Amsterdã já anunciou, parece que uma linha econômica de atender às necessidades humanas, observando os limites do planeta, comunidade, conexão cultural, equidade, bem-estar como elementos da economia, enfim. Tem vários elementos para a gente pensar nesse campo, né, de construção de autonomias. Me parece que isso vem, basicamente, dos lugares que sofrem, né? Acho que a gente tem que estar atento a isso. O que está acontecendo em algumas favelas, em alguns bairros periféricos, eu acho que ensina a gente também a como a gente tem que lidar com isso, né? Essa perspectiva do cuidado, né? De identificar a dificuldade do outro. E o segundo campo de contribuições, eu acho que são do ecofeminismo, das feministas. Porque me parece que a gente tem... O que me... Opa, vocês estão me escutando? Então, né? O que me incomoda é que a gente, desde do Fora Temer, está completamente em torno de pautas reativas, né? E a gente também, de novo, está em pautas reativas em relação ao vírus, né? Eu acho que a gente precisa se defender do vírus, mas a gente precisa ter horizontes, né? E eu acho que essa é uma questão fundamental, né? E
essa crise demonstrou claramente que as pautas feministas são fundamentais para a existência, né? Essa questão do cuidado, da reprodução, do alimento, né? O direito à natureza, enfim, as várias escalas das mudanças. A mudança está no prato de comida, naquilo que a gente come, como a gente come, enfim. Acho que esses são elementos fundamentais, né? E também a contribuição dos povos da floresta, que a gente não pode reduzi-los, né? E pensar que eles têm muito a nos falar. Do ponto de vista mais concreto, eu acho que realmente a gente precisa pensar a longo prazo sobre uma política de segurança alimentar, né? O que significa segurança alimentar. A gente precisa pensar claramente sobre o que a gente produz e para que a gente produz. Né? O Brasil tem 88% de importações de manufaturados, então a gente não tem capacidade produtiva nenhuma de fazer máscara, de fazer respiradores, de fazer nada, entendeu? Foi uma escolha política. Então, passa também pelo Estado, né? Essas escolhas da gente ter capacidade de produzir aquilo que dá vida. Né? Eu acho que esse é um elemento fundamental. A gente começa até a desmistificar o papel da tecnologia, que ela vai, enfim, ser o que vai gerar a nossa esperança. O que vai gerar esperança é a capacidade da gente ter autonomia, da gente desacelerar, da gente se cuidar em coletivo e experimentar na quarentena essas práticas de solidariedade, né? Que o movimento mostra para a gente tão claro aí, né? E começar a pensar também que talvez seja esse momento da gente... a Polly falou algo muito bonito, né? A gente precisa ficar em casa, mas a gente não pode ficar em silêncio, né? Acho que a nossa voz, a gente tem que construir instrumentos para que isso se efetive, né? Seja os fogos de artifício para mostrar que a gente está em alerta, ou outras ferramentas que as pessoas, que não somos nós que vamos inventar, mas são as pessoas que estão na extrema vulnerabilidade que vão inventar, e a gente precisa estar atento a essas invenções. É isso. Legal. Bruno, obrigado, então, pelas contribuições. Olha, nós já estamos com quase 2 horas de debate, né? Ainda temos 69 guerreiros aí que estão nos acompanhando, então, de coração, eu agradeço muito a perseverança de vocês. Acho que a gente já vai caminhando para o final, mas eu me parece assim que das falas de vocês e também das manifestações aqui no chat, né? Me parece que tem três coisas assim bem importantes para a gente refletir, né? E dar a sequência. Uma delas envolve a continuidade desse tipo de reflexão, porque me parece que várias das manifestações apontam para essa necessidade, né? E aí, nessa perspectiva, a ideia da jornada universitária em defesa da reforma agrária, que está iniciando hoje, é construir um ciclo de debate. Então, a nossa perspectiva é que toda quinta-feira, às 19 horas, ou seja, semanalmente repetindo esse horário, a gente dê continuidade a esse tipo de debate. Agora a gente já aprendeu um pouquinho melhor a usar essa tecnologia, né? Então, nós pretendemos, na próxima quinta, dar continuidade enquanto jornada universitária em defesa da reforma agrária, na sequência dos debates, tá? E me parece que das falas do Evandro, da Flávia e de outros, né, já surge um tema que me parece que é imprescindível, né? Eu vou colocar aqui a mensagem do Evandro, que Evandro coloca, né? Isso precisa ser traduzido em um discurso, forma de abordagem e mobilização a partir da pauta dos pobres e associação com tais denúncias, né? E depois a Flávia, em algum momento, concordou com ele. Cadê? Aqui, exato, Evandro, a imprensa, as redes de orientação, mas não só a Flávia, outros foram falando da dificuldade de lidar com os neopentecostais que negam a ciência, a crítica ao capitalismo e tal. Enfim, já estou lançando a proposta de, na continuidade do debate, na próxima quinta, a gente pensar algum tema
que dialogue com esse tipo de preocupação, que já tinha saído no grupo, sobretudo a partir da IDELMA, né? Quer dizer, como a gente transformar esse tipo de reflexão em uma linguagem que possa ter amplitude social. Então, algo, pensar as redes sociais, a comunicação, o diálogo, as linguagens, pensar algo nessa linha em termos de continuidade da reflexão. Tá? O segundo ponto, então, que aí eu já abarquei 2 pontos no primeiro, né? O segundo são as várias manifestações no termo das ações concretas, né? Como é que a gente pode dar sequência para ações de articulação política, para intervir melhor nos comitês locais, nas instâncias de diálogo, mas, sobretudo, na prática da solidariedade, que me parece que é a base que fundamenta a construção de um paradigma do cuidado, né? Quer dizer, pensar em termos mais gerais, mais abstratos, em um paradigma do cuidado, ele tem que ter chão. E o chão dele são as práticas de solidariedade nas comunidades, nos territórios, né? Então, me parece, assim, eu queria lançar como proposta que a gente continuasse utilizando essa página do Facebook da Jura, né, que a gente construiu, para, de alguma forma, manter esse grupo aí de 70 pessoas que teve hoje mobilizado, né, em articulação para ações concretas. O MST, no início, a Poli já lançou uma série de agendas, né, que estão sendo pensadas em termos de ações de solidariedade mesmo. O MST também está experimentando no Maranhão uma série de ações lá em torno do Solar Cultural de Solidariedade. A Mercedes fez referência a elas aqui no chat, né? Então, talvez a gente dá continuidade no bate-papo e nas postagens do Face, pensando em construir articulações para ações mais concretas de solidariedade e de ação política durante esse período de pandemia e tal, né? Então, eu queria fechar um pouco com essas 2 propostas, da continuidade do debate, já apontando um tema que me parece importante, que apareceu aqui, e da continuidade do debate entre nós, pensando em como nos engajar nessas ações de solidariedade e luta política concreta, já nesse momento de isolamento social, mas que não pode significar nem o silêncio, nem a desmobilização das lutas. Tá bom? Com isso, eu vou finalizando e passo para os nossos debatedores para fazer a sua saudação de despedida, e se quiser deixar a saudação, não, né? Para fazer a sua despedida e dar o seu último recado aí para a gente ir finalizando. E vou trazer de volta a Lu, que esteve aqui conosco, acompanhando aí o debate e desde a sua intervenção inicial maravilhosa que inaugurou a nossa jornada. Então, Poli, se você quiser comentar ou despedir. Não, sim. Já vamos ter que ficar por aqui, né? Acho que o debate foi muito interessante, muito bom. Pautar desde questões, né, mais do que está sendo feito a partir da organização do movimento social, até outras questões mais macro que a gente está debatendo. Mas eu acho que lembrar, né, a memória ela é um elemento extremamente importante para nós. Porque um povo sem memória ele não tem capacidade de conhecer a sua história. A memória ela está relacionada à minha história, à história de todos nós. Nós perdemos a memória, é como se a nossa história fosse apagada de nós, quando a gente perde, né? E eu gostaria de finalizar minha participação na live trazendo presente o elemento da memória e trazendo presente a memória daqueles que tombaram no dia 17 de abril como uma continuação da luta pela libertação da terra, pela democratização da terra, pelo acesso a direitos. Trazer isso para que a gente não esqueça e não deixe que apaguem isso da nossa memória, né? A gente sempre lembrar que o que aconteceu na curva do S materializa a forma com a qual o Estado nos trata, a forma com a qual o Estado nos vê, como se nós fôssemos descartáveis, como se a nossa vida não valesse nada.
né? Então, a gente precisa trazer isso, porque amanhã, no dia 17 de abril, a gente está lembrando dos 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, e o Movimento Sem Terra está fazendo uma convocação para que todos os assentamentos, os acampamentos, né, possam estar hasteando as bandeiras do MST, os espaços em que o MST atua, mas que também a gente ocupe as janelas. As janelas, elas têm sido muito importantes nesse período, né? Que a gente, quem está na cidade, né, ocupe as janelas com tecido preto, amanhã a partir das 5 horas da tarde, que é o horário em que aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, como uma forma de dizer que nós não nos esquecemos daquilo que aconteceu. E eu acho que uma coisa precisa ficar em nós. Eu me lembro que, trazer um pouquinho rapidamente aqui, Fernando, um pouco de uma memória, quando aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, eu tinha 11 anos de idade. Eu era criança, né? Mas eu lembro de uma coisa que foi muito importante pós-massacre, que foi a solidariedade. Eu lembro que as organizações, o mundo teve solidariedade com o movimento social, teve solidariedade com as famílias que estavam ali no acampamento da Curva do Oeste. E eu acho que o que nos diferencia deles, dos neofascistas, o que nos diferencia dos nossos inimigos, é o elemento da solidariedade. É termos solidariedade, é estender a mão para os outros. E eu acho que isso tem se feito presente nesse momento que nós estamos passando. E é um elo que nós não podemos perder. Então, temos que alimentar cada vez mais as ações de solidariedade, lembrando da mística, da memória dos nossos companheiros que foram assassinados na Curva do Oeste, e que essa solidariedade, essas ações de solidariedade, elas vão nos ajudar a passar por esse período obscuro que a gente está vivendo. Elas vão levar conforto, né? Elas vão levar esperança, porque chegar com um pacote de arroz na casa de uma família, de uma comunidade carente, é levar conforto, né? Porque a gente sabe que muitas famílias no Brasil estão sem ter o que se alimentar, estão passando necessidade, passando fome nesse momento. E essas ações, quando a gente entrega o alimento, ela é uma ação de amor, de carinho, de respeito à vida do outro. E eu acho que isso nos diferencia deles, a solidariedade. Então, que a gente possa plantar solidariedade aonde a gente for, plantar ações de solidariedade e sair dessa crise, dessa pandemia mais fortes e convictos de que o nosso papel é resistir. Resistir à exploração, resistir aos desmandos, resistir à violência que tem sido imposta a nós todos os dias e resistir coletivamente, criando correntes, criando perspectiva de luta e criando espaços de debate junto com outros pobres, desvalidos que existem em tantos lugares desse nosso Brasil e do mundo. Eu deixo essa mensagem de que a solidariedade paute a nossa vida e paute as nossas ações e que a gente não esqueça que os nossos companheiros perderam a vida na Curva do Oeste em busca de um pedaço de terra para produzir alimento, para sustentar a família e para ter uma vida digna junto com as suas famílias e produzir alimento para alimentar não só as famílias que estavam no acampamento, mas produzir alimentos para alimentar a sociedade brasileira. Então, que a gente não esqueça disso e que amanhã todos nós possamos lembrar, trazer a memória desses companheiros, desses lutadores que estavam na Cuba no dia 17 de abril de 1996. Valeu, Poli. Obrigado aí. Jerônimo. Bem, também sigo o raciocínio e o discurso da Poli, né? Tem essa reflexão a respeito da Curva do Oeste, né? Quando nós falamos que o massacre de Eldorado dos Carajás ele é um massacre atual, há várias perspectivas para pensar isso. Primeiro, atual por conta da necessidade de retomar essas memórias, como a Poliane mencionou.
mas também ele é muito atual, e infelizmente ele é muito atual, porque as condições que permitiram o massacre naquela época ainda são presentes hoje. Quer dizer, ninguém duvida que é possível que se repita um outro evento daqueles. E pensando hoje, quando tanto se fala em curva do S, né? Tanto se fala em curva do S, quando nós pensamos na curva do Covid, né? Que é a curva da barbárie, que é a curva do terror, né? Então, quando nós pensamos na curva da Covid, como que nós estamos vivendo um momento de generalização, né, de extensão, né, de acordo com as devidas proporções, de como que há um paralelo entre essas curvas. E eu me refiro a uma curva do terror, porque, dada a imprevisibilidade... Liguei a câmera da Lu porque passou o Haroldo de toalha. Dada a imprevisibilidade, dada uma série de questões, como que isso é profundamente atual, né? E como que essa curva ela pode se generalizar, e nós temos a curva do S pode ser uma curva muito mais ampliada ainda, e é por isso a necessidade de retomar aquilo que aconteceu, aquelas memórias, aquelas experiências, e transformar aquelas experiências no processo de luta, porque uma das primeiras ações do MST na época de resistência foi justamente tentar informar e se informarem a respeito do que estava acontecendo, quer dizer, construir uma narrativa. Foi a luta para construir uma narrativa, né? E é isso que nós estamos tentando fazer hoje, a mesma coisa. Nessa véspera de massacre, estamos tentando construir uma narrativa sobre o que pode acontecer, sobre a atualidade dessa violência toda. Então, bem, eu me despeço com essas palavras, destacando a urgência, né, de a gente enfrentar isso e construir uma narrativa, não só uma narrativa no sentido de dar uma explicação, mas através da experiência e em conjunto com as experiências de luta, com a expertise de luta dos vários povos, dos vários grupos dessa região. Obrigado. Posso falar, Fernando? Então, gente, não sei se vocês estão me ouvindo, a minha internet está indo e voltando, infelizmente. Mas eu queria também... Tá? Tá dando pra ouvir. Tá dando? Tá. A minha internet está indo e voltando, enfim, mas tentar, nesse final aí, primeiro agradecer a todo mundo que ficou até agora, né, ouvindo e junto conosco, nessa capacidade de nos esperançar aí. Dizer que esse momento é fundamental, porque a gente vive um momento de indiferença generalizada em relação à vida, em relação a muita coisa, e não há nada mais potente contra a indiferença que a memória, né? Então, lembrar o massacre, lembrar o que aconteceu nessa região é a nossa arma também para permanecer alerta, vivo, e dizer que, enfim, estou muito feliz de encontrar sorrisos, encontrar solidariedade, ouvir a Poli, né? E, enfim, essa é a nossa capacidade de resistir também, né? Existindo junto a esses companheiros maravilhosos aí. Não tenho mais muito a dizer, mas queria também fazer eco à necessidade da gente construir ações concretas de solidariedade junto ao movimento, junto aos bairros periféricos, aí conclamar o sindicato, né? A gente tem algumas questões importantes, porque a gente viveu um momento de muitos excessos, né? Excesso de muita coisa. E parece que a gente está vivendo um momento em que esses excessos diminuem, né? E eu acho que isso também é positivo, né? A rua está mais silenciosa. Talvez um carro-som agora seja mais potente do que antes. Então tem excessos que a gente precisa cada vez mais dizer que eles não existem, né? Porque o século XX foi o século da destruição da experiência, e agora a gente está tendo essa oportunidade de reconstruir a partir dos escombros, das ruínas, mas de experiências de solidariedade. Então, deixar essa mensagem de
de carinho, principalmente, a todos que estão aí, até agora aí, e de esperança também, que a gente não vai esmorecer diante dessa pandemia e a gente nunca vai perder a ternura. Tá certo, Bruno, obrigado, valeu. Antes de passar para a Lu, eu queria então já me despedir também, agradecer os debatedores, toda a turma de professores e militantes do MST que se empenhou para construir essa jura. A jornada universitária em defesa da reforma agrária é uma construção que envolve MST, professores e técnicos e estudantes, né, da Unifespa, da UEPA em Marabá e do Campus Rural de Marabá, do IFPA. Então, é uma construção aí, vamos dizer, dos 3 segmentos universitários aqui de Marabá e também do movimento social, do MST. A gente espera dar continuidade a esse ciclo de debate na próxima quinta, dando prosseguimento a reflexões aqui dessa forma virtual. E eu insisto que a gente possa aproveitar essa página do Face para fazer, vamos dizer, um debate mais permanente que nos conecte para essas lutas do hoje e para essas ações solidárias que estão sendo pensadas e executadas aí pelos companheiros, tá? E lembrando que esse vídeo vai ficar disponível na página do Face e vamos também tentar colocar ele no YouTube, tá? A gente não conseguiu transmitir ao vivo, mas vamos tentar colocar o vídeo no YouTube para facilitar o acesso. E aí, com isso, eu também me despeço, agradeço a participação de todos e passo para a Luciana. Quem não sonha não é capaz de viver. Eu vivo porque sonho. Sonho que amanhã, que depois de amanhã e que em breve sempre será um novo dia, um dia melhor. Que a angústia, a tristeza, a solidão que sinto hoje sejam transformadas amanhã em alegria, afeto e solidariedade. Em lugar da fome, comida, fartura, que a terra e o pão sejam de fato repartidos. Que os pobres, os índios, os negros, as mulheres e os camponeses tenham seus direitos respeitados e garantidos. Em lugar da desunião, da discórdia e da violência, o amor, a união e a paz. Que a flor, ora magoada, angustiada e triste, se junte ao ar da fraternidade, da solidariedade, dos beija-flores, das emas, perdizes, dos cactos, das mangueiras, açaizeiros. Que o vento, a chuva e a brisa da Amazônia nos provoque e nos impulsione sempre a lutar em favor da vida. Que sigamos o caminho, que avancemos constantes na busca de liberdade, do amor, da justiça e da paz. Que sigamos o caminho, que avancemos constante na busca da liberdade, do amor, da justiça e da paz. É com esse poema de Ayrton Pereira, nosso companheiro, professor da UEPA, que a gente finaliza esse momento de debate. Só queria fazer uma referência à primeira poesia, que do nosso companheiro, professor Jorge Ribeiro, que nesses dias nos presenteou com a poesia Canção para a Humanidade, onde traz para nós esse momento que é de distanciamento, mas que também é de proximidade com nós, com a gente mesmo, com os cuidados para com os outros e para com a gente. Então, a gente agradece imensamente a participação de todos e todas, e que a gente se encontre virtualmente, mas que a gente se encontre para uma grande e linda festa presencialmente em breve. Um grande beijo, um grande abraço e até breve. Valeu!